E aí pessoal, boa noite. Vamos iniciar hoje aqui o estudo sobre a redação oficial. Como vocês puderam ver aqui, eu consegui aqui um tablet da minha filha emprestado para eu não ter aquele trabalho de estar imprimindo material para estar discutindo com vocês. Redação oficial. Esse tema aqui vem sendo recorrente nos concursos públicos, certo? E tem muito a ver aí com a função do oficial, do auxiliar, do assistente administrativo, visto que são essas pessoas que normalmente vão estar efetuando a digitação de documentos oficiais, e você tem aí que seguir algumas normas, alguns padrões de qualidade, de saber para que serve cada documento, um ofício, uma ata, né, um memorando, enfim. Bem, peço desculpas aí para vocês, minha voz não está muito boa. Aliás, a propósito, deixa eu desligar o ventilador, porque senão eu vou ficar pior do que eu já estou. E vamos lá. Bom, redação oficial. Em uma frase, pode-se dizer que a redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Interessa-nos tratá-la do ponto de vista do poder executivo. Então, toda vez que o poder público ele redigir algum documento oficial, em específico, o poder executivo, vai ser dada a nomenclatura de um documento que tem a redação oficial, certo? Bom, a redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto da linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Fundamentalmente, esses atributos decorrem da Constituição, que dispõe no artigo 37. Então vamos lá. Artigo 37 CF de 88. E que diz o artigo 37? A administração pública direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes, sejam da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Que é o que provavelmente você aí que já é um concurseiro, né, é o básico do básico do básico, que é o famoso LIMP, certo? Que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são os princípios básicos da administração pública. Bom, dando continuidade, sendo a publicidade e a impessoalidade princípios fundamentais de toda administração pública. Então, o princípio da publicidade, que é o P, e o da impessoalidade, que é o I, são princípios fundamentais de toda administração pública. Claro que devem igualmente nortear a elaboração dos atos e comunicações oficiais. Então, todo ato e comunicação oficial que é emanada do poder público, redigida por ele, normalmente do poder executivo, que nem a gente viu, dos princípios básicos da administração pública, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os atos redigidos seja uma ata, seja um ofício, seja uma CI, né, uma comunicação interna, enfim, eles têm que primar pela impessoalidade, que é o I, né?
Quer dizer, ele não pode estar puxando, né, no popular. O documento ele não pode estar puxando a sardinha para o lado de ninguém e ter publicidade. Tem que ser público. Todo mundo tem que ter acesso, certo? Minha letrinha hoje está meio feia, porque o meu nariz não está ajudando muito. Olha só, hein? A minha letra está feia porque o meu nariz não ajuda muito. Mas tudo bem. Bom, não se concebe que um ato normativo de qualquer natureza seja redigido de forma obscura, que dificulte ou impossibilite a sua compreensão. Então, gente, segundo o padrão de redação oficial, não pode existir documento público, redigido, emanado do poder público, que você não consiga ler ou não entenda direito, ou dê margem à interpretação dúbia, certo? A transparência no sentido dos atos normativos, bem como sua inteligibilidade, são requisitos do próprio Estado de Direito. É inaceitável que um texto legal não seja entendido pelos cidadãos. Existem muitos fatores que influenciam nisso, o entendimento dos documentos públicos pelo cidadão. Aí você vai dizer, né? Se você não vai dizer, eu digo. Poxa, mas a gente sabe muito bem que a educação dentro do nosso país ela não é suficientemente eficiente e as pessoas dificilmente, né, pegam uma legislação ou pegam um ato normativo, uma ata, enfim, algum documento aí emanado do poder público, pega na mão, vai ler e vai entender, certo? Claro que você vai primar ali pela clareza, pela impessoalidade, para não puxar a sardinha para ninguém. Ele tem que ser um documento público para ter acesso de todos, mas às vezes a norma culta que é exigida, ela não atinge o objetivo dela de ser entendida por todos os cidadãos, certo? Mas isso é uma visão prática. Claro que a gente está aqui estudando essa legislação, é o manual, né, de redação oficial. Eu peguei esse manual lá, um trecho desse manual lá no site Planalto, lá, certo? Então a gente vai entender aqui, né, a regra geral, para que a gente possa ir bem na prova, né, ou nas provas que virão. Bem, além de entender a disposição constitucional, a forma dos atos normativos obedece certa tradição. Então, todo ato normativo, toda norma, todo documento emanado do poder público, né, forma genérica aqui, os atos normativos, certo? Eles devem, primeiro, respeitar a Constituição de 88. Né? Você não vai poder emanar um ato normativo contrário à nossa Carta Magna, certo? E eles têm que ter uma certa tradição, quer dizer, existe uma série de regras que devem ser respeitadas para que os atos normativos gerados, por exemplo, no município de São Paulo, eles tenham o mesmo padrão de um ato normativo gerado em São Caetano do Sul, ou Ji-Paraná, ou Oiapoque, ou qualquer outro município aí do Brasil, certo? Bom, dando continuidade aqui, há normas para sua elaboração que remontam ao período de nossa história imperial, como, por exemplo, a obrigatoriedade estabelecida pelo Decreto Imperial 10 de dezembro de 1822, de que se aponha ao final desses atos o número de anos transcorridos desde a independência. Essa prática foi mantida no período republicano. Então, todo ato normativo, né, normalmente as leis. Quando você pega uma lei lá no site do Planalto, ou você pega um código, um vademecum, enfim, qualquer lei que você vai estudar para qualquer concurso, lá no finalzinho da lei vai ter lá o nome do presidente, vamos pôr aqui,
Não é muito bom lembrar dele, mas vamos pôr ele aqui, ó. Fernando Collor. Certo? Aí vai ter aqui, não sei quantos anos da independência, tá? E não sei quantos anos da república. Tá bem garranchado, mas toda vez que você pega uma lei e você vê isso aqui no final da lei, é por quê? Porque é uma tradição, é um ato normativo, foi mantido desde o Império para cá, né? Depois do estabelecimento da República ele foi mantido, e é uma norma que tem que abarcar aí os atos normativos, em específico as leis, certo? Eu particularmente não conheço outro ato normativo que venha ter essa peculiaridade, né, que a gente citou agora, né? Mas as leis é de praxe. Bom, as leis federais, né? Leis municipais eu também não me recordo de ter algo parecido, não. Bom, esses mesmos princípios, a impessoalidade, clareza, uniformidade, concisão e uso da linguagem formal, aplicam-se às comunicações oficiais. Elas devem sempre permitir uma única interpretação e ser estritamente impessoais e uniformes, o que exige o uso de certo nível de linguagem. Você vê o contrassenso. Quando você tem que fazer o ato ser público, entendível por todos, com clareza e tal, mas ele tem que ter um certo nível de linguagem. E esse nível de linguagem, muitas das vezes, o cidadão comum não tem, né? Ele não usa no seu dia a dia, ele vai pegar aquele ato normativo, aquela comunicação oficial e não vai entender bulhufas. Mas tudo bem. Neste quadro, fica claro também que as comunicações oficiais são necessariamente uniformes, pois há sempre um único comunicador, que é o serviço público. Quando você tem um ato ou uma comunicação oficial, quem vai estar falando é o serviço público. E o receptor dessas informações ou é o próprio serviço público em outro setor, né? Ou um conjunto de cidadãos